Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Quarta-feira é aquele dia especial, né, pessoal? Que a gente, além de informar, a gente tenta cuidar. Dr. Levi sempre está aqui com a gente na quarta-feira e sempre traz pessoas muito especiais para contribuir, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Ana Lígia. Boa tarde, pessoal. Hoje, o nosso tema é sobre endometriose. Mas o que é? O que é essa doença que interessa tantas as mulheres? Acomete tantas mulheres? Vamos saber hoje. Ana Lígia, na prática, diga para o pessoal o que é a endometriose. Como é que se estabelece essa doença? Como é que é feito o diagnóstico, o tratamento? Passa essas informações básicas, por favor. Sim, é sempre um prazer falar sobre um assunto tão importante para a saúde da mulher, que é a endometriose, que afeta 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Então, a sua prevalência é muito alta e é uma doença que impacta muito negativamente a vida dessas mulheres por causar dor na menstruação, dor na relação, sintomas intestinais, urinários relacionados à menstruação. Então, é sempre muito importante falar dessa doença, que é uma doença crônica também, que apesar de que as pessoas falam que não tem cura, mas nós sabemos que tem controle para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. A gente pode dizer que é uma doença ainda subdiagnosticada, assim, tipo assim, apesar da só colocar 1 em cada 10 pessoas ter esse problema, as pessoas ainda estão desinformadas a respeito da endometriose, doutora? Sim, e isso é um desafio muito grande para nós, ginecologistas, porque muitas mulheres vão ter o diagnóstico de endometriose depois de pelo menos 10 anos. Então, esse retardo no diagnóstico interfere muito negativamente, seja na questão da dor pélvica crônica, como também na própria infertilidade, levando muitas mulheres a ter dificuldade de engravidar. Então, ainda é uma realidade essa subnotificação. O principal motivo é achar que a cólica menstrual é normal, que é frescura. Muitas mulheres elas têm essa falta de acolhimento quando elas procuram os serviços de saúde, porque elas chegam com cólicas menstruais, às vezes ela perde o trabalho por causa disso, e as pessoas não entendem muitas vezes e até não valorizam essa queixa, né, por ser uma coisa que você não consegue visualizar. A dor realmente é uma coisa subjetiva, que é difícil você mensurar outra pessoa que está vendo. Nesse ponto, doutora, como é que a mulher consegue diferenciar? Porque muitas, de repente, normalizam a dor da menstruação. Quando é que pode saber que é uma cólica normal ou uma endometriose? Sim, o que mais chama atenção são sintomas cíclicos relacionados à menstruação, que acontecem piorando a questão da dor. Então, vamos dizer, é uma cólica menstrual, que muitas vezes chega a ser incapacitante, mas que leva ela a um pronto-socorro, né, fazendo com que ela tome medicação analgésico comum e não melhore. Então, isso é uma coisa que deve chamar a atenção. E a dor associada a sintomas intestinais e urinários, por exemplo, relacionados à menstruação, é uma coisa que tem que despertar no profissional médico, na própria paciente, que ela pode ter endometriose. Isso. E daí você precisar pedir os exames específicos para dar esse diagnóstico, realmente confirmar o diagnóstico, na verdade. Ana Lígia, e na prática, como você dá esse diagnóstico para um paciente? Sim. O que você precisa fazer para confirmar essa possibilidade? Nós precisamos pedir os exames corretos, que são ou uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, ou então uma ressonância pélvica, que infelizmente não é do dia a dia, da consulta de rotina ginecológica, porque muitas vezes só é pedido ultrassonografia transvaginal, e em muitos casos de endometriose não apresenta, né, não se aparece o diagnóstico de uma ultrassom transvaginal normal, então isso é o que faz também muitas vezes retardar esse diagnóstico. Então, suspeitou de endometriose, tem que procurar fazer ou uma ressonância de pelve ou uma ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é uma ultrassom realizada por um especialista que vai procurar e vai mapear a doença na pelve dessa mulher. Tem que ter dor ou pode haver a endometriose sem dor? Sim, existe a endometriose sem dor, mas é em uma pequena parcela. Vamos dizer que em 80% das mulheres, elas são sintomáticas. Então, ainda existe aí uns 20% de mulheres que não têm os sintomas clássicos, né, como eu falei, essas dores, mas às vezes podem cursar, inclusive, com uma infertilidade. É aquela mulher que passa um ano tentando engravidar, não engravidou
E aí, quando vai procurar na propedêutica, né, nos exames específicos da fertilidade, ela acaba se deparando com o diagnóstico de endometriose. E a gente tem um leque, né, doutora? A gente está com um especialista em dor aqui. Uma dor crônica pode afetar, inclusive, a saúde mental da mulher, né? Sim. E falando em dor crônica, uma das causas de dor crônica, né, a endometriose. E existe um projeto na Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, que, se for aprovado, o SUS vai receber mais recursos para tratar o paciente com dor crônica. Chama-se Brasil Sem Dor, e estamos torcendo para que isso aconteça, né? E a partir daí, o Brasil Sem Dor, todas as universidades terão obrigatoriedade de ter na sua disciplina o estudo sobre a dor. Isso é muito importante, porque vai fortalecer, inclusive, o SUS, né? Que tem recursos limitados para um controle terapêutico, no caso da endometriose. Sim, é uma grande dificuldade também na endometriose você ter profissionais que lidam com dor crônica, né? Nós trabalhamos de uma forma multidisciplinar, não só o ginecologista trata da endometriose, mas é importantíssimo que você tenha essa equipe multidisciplinar junto com um fisioterapeuta, uma nutricionista, o próprio profissional especialista em dor, proctologista, urologista, psicóloga, porque a dor crônica realmente cursa com muitos problemas de saúde mental, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E imagina essa mulher ter que trabalhar, né, e ter que conviver. A gente diz assim, não é para conviver com a dor. A dor não é para você sentir, não é normal ter dor, viver com dor. Então, nós temos esse grande desafio quando tratamos de mulheres com endometriose também, nesse controle da dor crônica. A questão de desafio, a gente fala muito da questão da relação também. Pode afetar a vida sexual do casal, doutora? E se sim, como é que o parceiro pode estar ali para lidar sem o afastamento, para poder se envolver, para fazer parte do apoio dessa mulher? Sim, o parceiro é muito importante, porque um dos sintomas é a dor na relação. Muitas mulheres perdem seus relacionamentos por terem, às vezes, esse marido, esse parceiro que não entende, ele acha que ela não está querendo, né, ter a relação por outros motivos, mas realmente a dor, ela é uma coisa importante e a dor é uma coisa real, né? Então, muitas vezes eu fico feliz quando o marido, né, o parceiro dessa paciente vai para a consulta, porque ele também precisa entender o que é endometriose, o que é que causa, porque quando ele entende melhor que aquele endométrio está fora do útero, que está causando um processo inflamatório, e muitas vezes são regiões próximas à região vaginal, que até afeta nervos. Então, esse apoio do parceiro é muito importante também no controle da doença. E existe cura, doutora, ou apenas o controle dessa dor? Sim, existe o controle, né? A gente diz que a endometriose ela não tem uma cura, mas ela tem um controle e tem um fim, que muitas vezes é com a chegada da menopausa, porque é uma doença que depende do estrógeno, que é um hormônio da idade reprodutiva da mulher, e que quando ela chega na questão do ovário deixando de produzir esse hormônio, diminuindo sua produção, você muitas vezes tem um controle natural. Mas claro que nós não precisamos esperar a menopausa para ter esse controle. Nós precisamos mudar, conscientizar essa mulher que tem endometriose, para ela mudar muitas vezes o estilo de vida dela, né? Melhorar a alimentação, fazer atividade física regular, fazer o controle dessa dor, que já muitas vezes é crônica. Então, isso são algumas medidas para melhorar a qualidade de vida dela. E, em algumas situações, a cirurgia está indicada para remover esses focos, não retirar o útero, mas remover os focos de endometriose, que aí também pode cursar com a melhora dos sintomas e até melhorar a questão de fertilidade e a qualidade de vida dessa mulher. E em relação à gravidez, a endometriose e a gravidez, como é que você aborda esse tema? A grande dificuldade é engravidar. A endometriose, a metade das mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas têm endometriose. Então, realmente é uma parcela muito grande dessas mulheres. E uma vez ela engravidou, geralmente a gravidez ela cursa de uma forma tranquila, né? Existem alguns trabalhos que mostram relação com ameaça de parto prematuro, com sangramento durante a menstruação, ou então alterações na placenta, né, dessas mulheres. Mas, no geral, a dificuldade é a mulher engravidar, pela questão da infertilidade. Mas depois que ela consegue engravidar, geralmente a gravidez cursa de uma forma
habitual, como que não tivesse endometriose. E a prevenção, doutora? A senhora falou sobre a alimentação, os cuidados, mas a gente está falando já de um processo da doença estabelecida. O que a mulher pode fazer para prevenir? Infelizmente, como não se sabe a causa real da endometriose, não existe uma prevenção primária. Como fazer para evitar uma endometriose? Realmente não existe porque não se sabe ao certo a origem. Mas nós falamos muito sobre prevenção secundária, das sequelas, principalmente a infertilidade e a dor crônica. Porque uma vez que você diagnostica ainda na adolescência a endometriose nessa mulher, você pode fazer medidas para ela não chegar a ter dor crônica, né? Muitas vezes ela tem só a dor cíclica, e é nesse momento que a gente precisa dar atenção a essa mulher, entrar com um tratamento, com analgésicos, com bloqueio menstrual, para ela não passar a vida tendo esse processo de dor cíclica e depois cursando com dor crônica. Então, nós não conseguimos fazer uma prevenção primária, mas conseguimos fazer uma prevenção secundária, evitando sequelas, como a dor crônica e todas as suas consequências de saúde mental e também da infertilidade. Existem sintomas assim menos conhecidos que possam, de alguma forma, confundir o diagnóstico? Sim, existem muitos diagnósticos diferenciais. Inclusive, isso é um ponto muito importante, porque hoje a mulher também teve dor pélvica, já acha que é endometriose. Nós também não podemos dar um super diagnóstico, porque muitas vezes a ressonância aparece como sugestiva, mas quando nós vamos ver uma paciente que tem dores por fora do ciclo menstrual, que ela tem muita distensão abdominal, às vezes o intestino não funciona bem. Então, por exemplo, a síndrome de intestino irritável é um diagnóstico diferencial. Intolerâncias alimentares, como intolerância ao glúten, à lactose, entra também no diagnóstico diferencial da dor pélvica na mulher. Como também outros sintomas urinários, por exemplo. Existe a cistite intersticial, que é outra patologia urológica que pode também justificar essa dor nessa mulher. Como também outros tipos de aderências pélvicas, doenças inflamatórias intestinais e também dores até musculoesqueléticas. Né? Às vezes a mulher que tem problema de contratura muscular na região de assoalho pélvico e aquilo ali ela acha que pode ser endometriose. Mas nós precisamos realmente avaliar caso a caso e sempre tendo em vista o leque de causas de dor pélvica na mulher, de dor pélvica crônica. Então, resumindo, doutora, a mulher que está nos assistindo agora, ela não pode normalizar a dor, mesmo sendo no período menstrual, não é isso? Sim, não pode normalizar, não pode achar que é normal ir para um pronto-socorro por causa de uma cólica menstrual, faltar seu trabalho, ter dor na relação e achar que depois que engravidar vai melhorar ou depois que iniciar uma vida sexual vai melhorar, como muitas escutam ao longo da vida. Doutora Ana, deixa eu agradecer a sua participação, ela foi tão bem recomendada. Primeiro que veio para o doutor Levi, segundo que nossa querida colega Ana Ruth falou, ela é a melhor de todas e está aqui com a gente realmente. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa hoje, muito esclarecedora, viu, doutora? Obrigada a vocês. Doutor, quarta-feira nós estamos aqui, né? Quarta-feira aqui, Deus quiser. Boa Páscoa para quem vai para a Fazenda Real, viu? Para a Fazenda Real, um abraço a todas as pessoas da Fazenda Real 1 e 2. Divirtam-se, esse seleto público que vai à Fazenda Real. Boa Páscoa para vocês. Muito obrigado, gente. Se tem uma coisa que não dá para negar, é que a vida é feita de escolhas, né? E a melhor delas é viver. Gente, chegou o Viver Saúde, é o seu novo plano de saúde, com uma excelente rede credenciada e planos personalizados, descomplicados, fáceis e ágeis e que cabem no seu bolso. E o melhor, o Viver Saúde é daqui. É feito por gente daqui, para estar mais perto de você. Então, vem viver melhor agora mesmo. Ligue 3114 1100. 3114 1100. Chegou o seu plano de saúde, Viver Saúde.